Querido irmão Shalom, eu sou servo de Deus, Mvula Felipe. Hoje viemos mais por vos falar acerca do reino de Deus. O que nós queremos aprender, um bom cristão é aquele que não fala muito. Porque nós devemos observar, mas falar pouco. Por quê? Então, você fala muito, como está a falar muito, poderia acontecer também na tua boca, pode comprar algo de mal, como uma maldição. Por exemplo, se nós verificamos na carta do Gênesis, no capítulo 12, vou ler no versículo, versículo 2, eu farei de ti uma grande nação, abençoarei-te, eis que engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Agora verificamos no versículo 3, abençoarei os que te abençoarei, e maldiçoarei aquele que te maldiçoará. E em ti serão benditos todas as famílias da terra. Aqui vimos uma herança, uma recompensa do servo de Deus, foi o Abraão. Mas aqui Deus fala que abençoareis os que te abençoar e maldiçoarei os que te maldiçoar. Como é que uma pessoa pode ser maldiçoada? Talvez ele viu um erro, poderia também ser um erro importante, mas falta de sabedoria, sabendo que aquele aí foi ungido do Senhor. Então, você pronuncia algo que poderia ser mal, então Deus vai te maldiçoar. Porque a maldição vem na boca. A maldição vem na boca. As bênçãos também vêm na boca. É por isso que nós devemos ter muita atenção. Vimos Davi, quando ele estava a confrontar com Goliat, Davi reconheceu que quando ele estava a se confrontar com Saul, isso que eu queria falar, Davi reconheceu o que Saul foi ungido. Conforme ele foi ungido, então Davi deveria se guardar para não pronunciar algo de mal contra o ungido do Senhor. Nós não temos esse direito de exigir, às vezes, as pessoas que estão a andar numa forma diferente, se ele for ungido. Vou vos dar um exemplo do anjo Miguel. Nós vamos ir no Novo Testamento, no capítulo Judas. Ele tem um só capítulo, talvez no versículo 9, escutamos a palavra de Deus. Aqui, no versículo 9. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputando a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Aqui vimos um anjo. Quando se fala o arcanjo, são chefes, porque os anjos têm muitas categorias. Na presença de Deus, tem aquele que nós chamamos os seres humanos, seres vivos. E depois tem arcanjos. E depois vem o serafim. E depois vem os anjos. Nessas categorias dos anjos, os arcanjos são os anjos responsáveis que Deus costuma mandar. Por exemplo,
temos o anjo Miguel, temos o anjo Gabriel, temos o anjo Rafael. São os anjos que Deus costuma enviar. Mas aqui era o problema de disputa do corpo de Moisés. Esse quer dizer o depoimento do corpo. Moisés já estava morta. Então, o Satanás queria recuperar o corpo desse profeta de Deus. O anjo de Deus estava aí para impedir o Satanás. Mas olha só o que ele falou. Ele disse, não usou a pronunciar contra ele juízo de maldição. Aqui, o anjo Miguel sabia que ele não tinha direito de maldiçoar o Satanás. Mas sim, Deus pode lhe fazer. Qual é o respeito que o anjo Miguel tinha? Os cristãos devem ser os homens de muito respeito, de respeitar mesmo os vossos inimigos. E por isso Jesus falou, abençoa os que vos maltratam, orai aquele que estão vos perseguir, porque o cristão não tem direito de falar muito. O que deve fazer um bom cristão tem que ter o tempo de orar muito e falar pouco. Vamos lá ver outra coisa. No Tiago capítulo 1, verificamos no versículo 26. O que a Bíblia fala? No versículo 26, a Bíblia nos diz: se alguém cuida-se religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. Ou se alguém cuida que ele é o cristão, o religioso, mas não sabe guardar a sua boca, o seu coração, ele engana o seu coração e a sua religião é vã. Como você poderia enganar a sua própria coração? Devemos ter muita atenção. Se descemos no versículo 19, desculpa. Está escrito assim: sabei isto, meu amado irmão, todo homem seja pronto para ouvir, e tardo para falar, e tardo para irar. Porque a ira dos homens não opera a justiça de Deus. Todo homem, aqui a Bíblia fala, sabe isto, meu amado irmão, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O cristão deve ter esse tipo de comportamento. Não quando você ouve algo, diretamente quer falar. Tem que guardar, porque você não sabe. Poderia pronunciar algo que poderia ser na tua própria destruição. Vamos lá ver rapidamente na carta do Efésios. Talvez no capítulo, vamos lá ver. Devemos cuidar as nossas bocas, falar pouco. Isso é muito importante. Vou verificar a escritura. No versículo 29. Não sai na vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação
enfim, de que ministra graça ao que ouve. Repito, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para necessária edificação, enfim, de que ministra a graça ao que ouve. Hoje vimos muitos cristãos, quando eles se juntam, é para falar mal das pessoas, é para falar mal do servo de Deus, é para criticar as pessoas, é para ver os pecados do outro estão a fazer. Mas o David, ele viu o Saulo muitas vezes errado, mas não usou de palavra alguns, nem palavra mal, nem destruir o seu inimigo. Igualmente, o anjo Miguel, ele estava junto com Satanás, mas não lhe maldiçoou. Nós devemos ter muito cuidado naquele que nós falamos, porque se muitas vezes quando você fala mal, e essas coisas que você fala mal, poderia ser também no teu próprio, na tua própria sofrimento. Vamos lá ver algo. Vamos lá ver na carta do Mateus, capítulo 12, no versículo 36. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que o homem disseram, hão de dar conta no dia dos juízos. Porque pelas tuas palavras será justificado e pela tua palavra será condenada. Aqui já vimos a condenação. E essa condenação veio através daquilo que você fala. Se as palavras foi fútil, se as palavras foi inútil, você falou algo contra o homem de Deus, então Deus poderia te julgar na tua boca, porque as nossas bocas têm poder. Porque Jesus Cristo tinha falado: se vós tiveram a fé, dirão a 7 montanhas, sai-te. Pode sair dali e a montanha sai. Temos poder nas nossas palavras. E essas palavras que poderiam sair na boca, a imagem que Deus criou o mundo. O mundo foi criado através da palavra de Deus. E os homens são imagem de Deus. E as palavras de Deus, as palavras são poderosas. E as palavras são poderosas. Uma vez você disse, em nome de Jesus, esse espírito impuro sai, o espírito impuro sai. E agora, quando você fala algo, mesmo nas orações que nós fizemos, utilizamos as palavras, e essas palavras sempre se apresentam diante do trono de Deus. E agora, quando você fala mal de alguém, e essas palavras também vão se apresentar diante do trono. Porque nas comunicações é através da palavra. E se nós tivermos a fé, nós vamos falar nessa montanha para a montanha sair. E agora imagina só, meu irmão. Você fala algo errado contra um servo ungido. O que é que vai acontecer depois? O que vai acontecer é algo mau.
E por isso devemos ter muita atenção naquilo que nós queremos falar. Muita atenção mesmo. Talvez Satanás também está me preocupando nessa pregação. Escuta muito bem. O cristão não tem direito de falar muito. Imagina a sua vida do nosso Senhor. Ele não falava muito. Vamos lá ver rapidamente na carta do Provérbio, no capítulo 10, versículo 20. Versículo 19, talvez. Vamos lá ver o que a Bíblia nos diz. Estou no livro do Provérbio, capítulo 10. Vou subir no versículo 19. Na multidão de palavras não falta a transgressão, mas o que refreia os seus lábios é prudente. A língua do justo é prata escolhida, e o coração do ímpio é de pouco valor. Nós devemos ter muita atenção, porque assim você fala muito, e a falar muito vai trazer também uma coisa mal na tua vida. É por isso que Deus tinha falado, dito a Abraão: abençoarei o que te abençoar, e maldiçoarei o que te maldiçoar. Então, se essa pessoa é ungido do Senhor, e você começa a lhe criticar, falar mal dele, então você está trazendo a própria maldição na tua própria vida. É por isso hoje poderia acontecer que muitas pessoas, as vidas dele não devolvem por causa disso, mas eles não sabem. Não sabem. Vou ir para terminar, porque se nós que vamos aprofundir essas coisas, podemos falar muito. E aqui, para terminar, vou na carta do Provérbio, no capítulo 18. No capítulo 18, talvez. Vamos lá ver o que a Bíblia vai nos falar. Provérbio, capítulo 18. O homem se faltará do fruto da sua boca, dos renovos dos seus lábios se faltará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. O homem faltará dos frutos da sua boca, dos renovos dos seus lábios se faltará. E a morte e a vida estão no poder da língua. Um pregador que prega o evangelho, ele leva a vida a muita gente. Porque quando nós estamos a pregar, as pessoas acreditam, e as pessoas recebem a fé, e as pessoas estão a ser salvas. É o fruto dos nossos lábios. Também poderia encontrar o teu pão no fruto do teu lábio. E também poderia comprar a morte no fruto dos teus lábios. Então, irmão, tenha atenção. Mesmo que você viu algo contra alguém, contra o teu inimigo, vale a pena de fechar a boca, de observar, mas não é para ir criticar, nem para ir falar. Cuidado com as nossas bocas. Como está escrito no livro dos Salmos, no capítulo 1, no versículo 1, está escrito: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem tem no caminho dos pecadores, nem assenta da roda dos encarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
por hoje. Falamos que Deus te abençoe.